Aqui em Isaías, capítulo 6, nós temos uma passagem que me chama muita atenção. Eu queria ler com os irmãos juntos, vamos lá? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com uma voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que esta brasa tocou nos seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não vejam a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converter e sejam curados. Então eu indaguei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e o Senhor afaste dele o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o tirebito e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. É uma passagem que nos traz algumas lições que, toda vez que lemos essa passagem, a gente aprende mais com ela. E impressionante é que esse evento acontece numa hora meia difícil para a nação de Judá. Morre o rei Uzias. O rei que teve grandes vitórias, grandes conquistas. Isaías, ele agora entra no templo com essa situação. Porque pensava, talvez, creio eu, Isaías, que ao morrer um homem que conseguiu bater de frente com o rei da Síria, né? Eu acho que foi, naquele momento, ele entra num colapso espiritual lá, né? E começa a dizer que ele é o tal, e aí acontece, Deus permitindo uma lepra na vida desse homem, e ele morre. E agora Isaías entra no templo para poder pensar: o que será da nação de Judá? Mas o que chama atenção aqui é exatamente isso, né? É quando a gente chega a um momento crítico da nossa vida e a gente entende que esse momento é um momento de buscar ao Senhor. Quando eu vejo algumas pessoas que infelizmente, em vez de buscar a Deus numa hora dessa, ele começa ainda fazendo o seu revertério espiritual e vai para o mundo. Mas Isaías entendeu que esse era o momento. Judá ele precisava interceder, ou quer dizer, alguma coisa tinha que ser feita para que Deus mudasse aquela história daquela nação. E ele entra no templo, né, e começa a orar, e as coisas começam a acontecer. Primeiramente, Deus, ele vem sobre aquele lugar e ele vê exatamente o nosso Senhor assentado sobre o trono.
praticamente a glória ali estava naquele lugar. Gente, uma coisa que me chama muita atenção é que quantas pessoas dizem que vê a glória de Deus e vive naturalmente, né? Eu aprendi que, tanto com Isaías, com o próprio Ezequiel, que desmaiou, né? Ao ver a glória de Deus. Daniel ficou doente. E as pessoas parecem que é tudo natural, né? Eu já vi casos já de pessoas que dizem assim, o anjo está ali. E começa a rir ainda, né? Você não pode isso não pode acontecer. Quando alguém se depara com a glória de Deus, alguma coisa vai acontecer dentro de nós. Isso é natural, vindo daquilo que nós somos, seres humanos. E parece que Isaías agora ele se depara com essa situação. Diz a Bíblia que ele começa a ver ali os serafins voando para lá e para cá, e aquela voz começa a ser soada dentro do templo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, e aquilo começa a envolver Isaías, de tal forma que Isaías começa agora a entrar num processo que Deus queria que ele entrasse. E é nesse ponto que eu queria hoje falar com os irmãos, falar sobre as 3 visões de Isaías, nessa passagem. E a primeira visão que Isaías tem aqui é dele próprio. Eu sou um pecador. Eu tenho lábios impuros. E o pior, que habito no meio de um povo também tem lábios impuros. Eu estou envolvido, não somente eu no pecado, mas como todos. A primeira coisa que Deus, que alguém ao se deparar com a glória de Deus, a primeira visão que ele vai ter é dele próprio. Ele enxergar ele mesmo dentro de uma situação difícil. Porque glória de Deus e ser humano nunca dá certo. É igual bebê, é igual dirigir e beber, né? Ou porque se confrontarem, alguma coisa tem que acontecer. Se não aconteceu, porque não houve uma visão que ele teve alguma coisa semelhante a isso. E ele agora tem essa visão e ele se depara consigo mesmo. Estou perdido. Vou morrer. Eu lembro a ocasião, muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Isso foi nos anos 90 e uns pouquinho, né? Nem conhecia ainda essa preciosidade que eu tenho hoje. E aí, eu fiz um desafio, sabe? É o nome? Almiro, eu fiz um desafio com Deus que eu nunca espero que vocês façam. Nesse dia, eu lembrei de Isaías. Aí eu estava lá quietinho, sabe, no meu quarto, sozinho, e falei: Senhor, toca em mim! Ah, Senhor, toca em mim! Ah, irmão, eu falar isso, eu senti uma mão pesar no meu ombro. Entrei em desespero. Pensei, vou morrer. Eu pensei que ia morrer aquele dia. Eu lembrei de Isaías. Aí eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Né? Porque a gente, quando se depara com a glória de Deus, a primeira coisa que o ser humano vai sentir é miséria espiritual. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala sobre isso, né? Ele fala, tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu não faço. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar desta morte? Aí ele vai dizer, o Senhor Jesus Cristo. Aí no capítulo 8, no versículo 1, onde os 2 capítulos eles se ligam, né? Ele fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aí vemos que a primeira visão que o homem vai ter quando se deparar com a glória de Deus é ele olhar para ele e ver que ele é um ser miserável. Enquanto o homem não considerar ele um ser miserável, ele não viu ainda a glória de Deus. Não adianta querer usar as teologias que viu isso, que viu aquilo, não. Deparar com a glória de Deus é sentir dentro de você e ver dentro de mim mesmo que eu não sou nada. Por isso que nós precisamos nos voltar mais para Deus. Olhar para isso. A primeira visão é essa. A visão do que eu sou um miserável. O interessante aqui que quando Isaías tem a visão dos serafins, e aí você vai ver aqui, eles tinham 6 asas,
bom, pelo menos, as asas que cobriam o rosto, mostrava para Isaías que aquele ser que ele viu sobre o trono tem que ser reverenciado. Ele prega para mim, prega para todos nós que Deus tem que ser totalmente reverenciado. É tanto que eles cobriam os seus rostos. Quando nós vemos aqui, ao cobrir os seus pés, que Deus sempre tem urgência nas suas ações. Toda vez que você vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, pode ter certeza que Deus está falando assim, eu estou com pressa de agir. E aqui ele vê que Judá estava espiritualmente numa situação difícil e Deus tinha pressa para agir sobre aquela nação e precisava de Isaías para isso, para poder agir. Então ele está mostrando para Isaías, ó, eu quero que você haja, porque eu estou mostrando que eu preciso agir urgentemente. Quando ele, cobre ali o rosto, é justamente isso. Quando ele cobre os pés, quando ele cobre e quando ele voa, é porque já é o momento da sua ação. Então vejamos aqui que Deus está com pressa de agir quando ele revela a sua glória. Se um dia você se deparar com a glória de Deus, pode ter certeza, Deus está com pressa de agir em algum sentido, alguma coisa que vem acontecer. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Isaías, ele começa a ver que ele precisava de melhorar a sua vida espiritual. E ele começa a clamar, eu vou perecer, eu vou morrer. E quando nós reconhecemos isso, Deus também tem pressa a nos perdoar, porque Ele precisa da gente, Ele quer usar-nos nesta terra. E tanto que, quando Ele chama a nossa atenção, é para justamente isso, porque Ele quer nos usar numa situação como essa. Nós não temos como explicação para entender por que Deus permitiu nós chamar o Almiro numa situação como aquela. Não tem como explicar isso. Né? Mais que a gente queira buscar a explicação, que ele estava lá porque é isso, mas só Deus sabe quando Ele permite alguma situação adversa como essa. Teve um irmão, ele chegou para mim e falou assim, olha só, eu perdi em um ano 2 filhos. Ainda perdi também a minha mãe e perdi um irmão. Eu orei para ele assim, Jesus, o mistério é muito grande na vida desse homem, né? Porque eu não perdi ninguém. E quando eu vejo alguém doente, eu me lembro uma vez que meu neto, irmãos, ele dormiu lá em casa e ele encostava ele um pouquinho, doía a cabeça, né? Aí eu falei assim, cabeça, né? Você, né? A gente logo entrou em pânico. Meu Deus do céu. Eu fiquei desesperado. Só porque o meu neto está com problema na cabeça. Aí levamos para o hospital, eu com muito cuidado de carregar ele, minha esposa também, né? E carregando ele do hospital. E no final das contas, era torcicolo. Uma criança eu tinha o quê? Hã? Ele era novinho, como é que vai explicar isso? Ele não sabia explicar o que é torcicolo. E nós também não sabíamos explicar e entender o que estava acontecendo. E para poder piorar a situação, o diabo aproveita essa ocasião para nos lembrar algumas coisas que não é de Deus. Aí eu lembrei que o meu amigo lá de Silva Jardim tinha perdido uma criança justamente porque está com dor de cabeça. Eu disse, Jesus amado. Eu lembrei logo do menino. Né? Eu disse, ele teve AVC, né? Foi internado no sábado, no domingo, estava morto já. A gente fica desesperado. E eu fico vendo coisas, amado, pessoas passando por diversas situações e Deus sempre mostrando para todos nós que tudo que acontece é para poder olhar para dentro de nós e dizer assim, o que eu preciso consertar ainda dentro de mim. Talvez foi essa a pergunta que Jó fez, né? E aí? Olha só, rico. Imagine, agora já faleceu, né, o Silvio Santos, imagina o Silvio Santos pobre, né? Imagina aquela família Bravanel toda pobre. Não existe. Não tem como você mais
Talvez ele estava na mesma situação e de uma hora para outra perde tudo. E para poder completar o serviço ainda, ele perde 10 filhos de uma vez só. Para poder completar o serviço ainda, ele perde a sua saúde. E quem explica isso? E ele pede essa explicação para Deus. Se você for ler o livro de Jó, ele não blasfema contra Deus, né? Isso é um fato. Mas ele pede explicação para isso. Ele indaga a Deus muito sobre isso. A ponto até de pedir que o seu dia, maldito foi o dia que nasceu. Mas lá no capítulo 42, ele entende tudo isso. Bem sei que tudo pode, nos seus planos podem ser impedidos. Eu não conhecia, eu não te entendi. Eu vou dizer assim um negócio bem simples. Eu não te entendia, mas agora eu te entendo. E nós só vamos entender Deus não é na bonança, é na diversidade mesmo. Porque tudo que Deus quer de mim, para todos nós aqui, é justamente que nós, em primeiro lugar, reconhecemos, repito isso, a nossa miséria. Enquanto nós não reconhecermos que nós somos miseráveis, que nós somos pessoas insignificantes, que nós, por nós mesmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, enquanto nós não reconhecermos isso, a aflição vai vir uma atrás da outra. E tem pessoas que têm coração tão duro, né, que às vezes precisa que Deus ele chegue ao extremo para as pessoas, mas isso tudo. E como ele fez com Isaías aqui, ao fazer Isaías reconhecer tudo isso, é puro amor. Deus ele quer nós perfeitamente para ele. Isaías reconhece que ele fala que ele é um miserável, que ele vai perecer, que está perdido, mas o que nós podemos ver aqui é que Deus perdoa Isaías. Tudo resolvido, Isaías. Perdoado. A primeira visão era reconhecer a si mesmo. Passou no teste. Agora tem a segunda visão. Aí Deus aproveita. Deus é aproveitador. Não vamos esquecer nunca disso. Primeiro ele mexe dentro de nós. Ele futuca a gente. Ele mexe com o nosso interior. Mexe com o nosso coração. Depois de tudo isso, ele faz a perguntinha. Aí Deus vai, bota na cabeça e diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem vai poder agora fazer a minha obra? Isaías agora tem a segunda visão. A visão da necessidade. Ele fala: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, não tem coisas que... Esses dias eu estava falando sobre o Salmo 116. É um salmo particularmente que se eu puder pregar ele todos os dias, eu prego. Falando sério, irmãos. Eu amo pregar sobre esse salmo. Depois que eu descobri ainda que quem escreveu esse salmo ainda, eu fiquei muito mais encantado com esse salmo, que foi o rei Ezequias, né? O rei Ezequias escreveu e eu comecei a ler o salmo. Depois, quando eu descobri que era ele que escreveu o salmo, eu li o salmo todo. Agora eu quero saber que... Aí eu descobri, ou investiguei, que poderia ser aquela oração que quando ele coloca a mão a cara na parede e ora. E justamente no momento que Isaías, né, falou para ele que ele ia morrer. E eu fico pensando que ele poderia ter orado, e eu começo a investigar ali, eu investiguei naquele salmo, que poderia ter sido aquela conversa com Deus. O ponto de Deus não perder tempo, no meio do caminho, manda Isaías, dê meia volta, vá lá falar para ele que tem mais 15 anos de vida. E aí o que ele fala? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? O que eu vou fazer? O que eu vou dar ao Senhor? Então ali eu entendi que a única forma de você beneficiar alguém é você presentear alguém. Eu aprendi isso. Onde eu ouvi isso? Não lembro agora. Ah, tá. Hã? Então, é isso. Né? Qual é o presente que eu posso dar para Deus? Qual é o presente que você pode dar para Deus? Ah, eu vou dar um carro para Deus. Deus não precisa de carro. Mas eu quero dar o mais caro lá,
que é igual aquele cachorro brabo, né? Então, não, Deus não quer carro. Então, Deus, eu vou dar a melhor roupa para Deus. Deus é espírito, não precisa de roupa. Dá um Rolex. Não, esse aqui não é Rolex, não, tá, irmão? Vou dar um Rolex para Deus. Não, Deus não precisa de hora, porque Ele é o Deus, o tempo dele é Kairos. Não precisa de 24 horas para poder ele agir. Talvez ele pensasse sobre isso. Todos nós, às vezes, pensamos que não vamos dar ao Senhor. Mas ele disse, eu vou invocar o nome do Senhor e cumprir todos os meus votos para a casa, diante de todos os povos. Então, eu aprendi, aí eu fui entender porque Paulo disse lá no capítulo 9, se fala memória de 1 Coríntios, deve ser isso mesmo, se não for, né, depois a gente vê com calma depois. Ele fala assim, ai de mim, de não pregar o evangelho. Aí eu vou entender porque Paulo falou isso, porque Deus é tão bondoso para comigo. E talvez Isaías, ele, quando recebeu essa notícia, a quem enviarei e quem é que por nós, poxa, eu estava miseravelmente perdido. Deus me perdoou. Quem sou eu para dizer não para esse Deus? Quem sou eu para dizer não para ele? Eu estou aqui, Senhor. E envia-me, eu estou à sua disposição. Eu não tenho, a única forma que eu tenho de presenteá-lo é ir fazer o que o Senhor quer que seja feito. E Deus, ele fica indignado quando pessoas fazem com aquela passagem lá de Jesus, no capítulo 9 de Lucas, quando Jesus disse que iria fazer a obra e chegou alguém, não, deixa que eu faço para você, ó, eu vou contigo. O filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não, mas estou aqui. Aí ele disse, então vamos lá comigo. Calma, Senhor. Também não. Calma, eu tenho que ir lá, né? Sepultar meu pai. O pai não era nem morto ainda, né? Depois que meu pai morreu, eu vou. Eu vou lá. Não, eu tenho que casar ainda. Então aí começa, sabe, essas pessoas dando desculpas a Deus, desculpas para poder não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Isaías não, Isaías entendeu que agora chegou o momento da necessidade. E agora, a terceira visão, a visão missionária, de ir pregar o evangelho. Quantos de nós, às vezes, perdemos tempo com tantas coisas bobas, que não vai nos levar ou produzir nada na nossa vida? Esquecemos esse detalhe. Até uns anos atrás, peço aos irmãos, eu estava meio estressado. Até que você nunca viu o pastor se estressar, não, irmão? O pastor também se estressa, irmãos. O pastor chuta balde de vez em quando. Quem disse que não? Né? E eu não chutei o balde, mas o pé já estava calibrado já, tá? Para poder dar, sabe, o Ponte, aquele chute, acabar com tudo. E aí eu me lembro da ocasião que eu falei que não quero mais ser pastor. Não tem a revolta? Nunca viu o pastor revoltar, gente? Nunca viu? Não está olhando para ele aqui agora. Eu fiquei revoltado. Não quero mais saber de pastor. Só de pastor só é luta por problema. Aí, irmãos, Deus foi, sabe, irmão meu? Me colocou lá em cima da cama com pneumonia. Eu nem sabia que era pneumonia que eu tinha. Só sei que era todo. Eu comecei no domingo, febre, tomava dipirona, calmava a febre. Na segunda, depois a dipirona fazia o efeito, vinha a febre de novo. Era sempre assim. Eram tipo juízes, né? O dipirona era o juiz, né? Aí o juiz morria, vinha a febre de novo, né? E assim foi. Quando chegou na quinta-feira, me lembro como fosse hoje, nem dipirona tirava a febre. Comecei a delirar. Aí já conhecia a Dona Maria ali já, né? Aí ficou ela e minha mãe chorando, né? Porque já viu eu praticamente morto em cima da cama. Delirei, perdi o sentido, eu nem sei o que eu pensava mais nada. E num momento Deus vai me dar um sentido. Você ouve a voz de Deus claramente como eu ouço a voz de vocês, e assim eu ouvi a voz dele naquele dia. Coisa que eu nunca tinha ouvido ainda.
Ele falou assim, olha só, você está vivo por um único propósito, fazer a minha obra e pregar o meu evangelho. Mas, se porventura não quiser mais, não tem importância. Levarei você para minha casa. Foi essa a palavra, não foi nessa exatidão, então, portuguesada errada, mas foi falando assim. E eu entendi. Não, tá bom, senhor. Vamos negociar, então. Tá tranquilo. Eu aceito a proposta. Não vou parar de pregar o evangelho, independente do que for a situação. E não vou largar esse ofício que o senhor me deu. Bom, aí, meu irmão chegou, né? Tava chovendo esse dia, meu irmão teve que me pegar nos ombros, porque eu não estava conseguindo nem andar direito, me levou botando no carro. Chegou lá no Hospital São Francisco, a médica me tratou de uma forma... sabe aqueles médicos que não se tratam bem? Então, é isso mais ou menos isso aí. Aí minha mãe me pegou, me levou lá para o Dom Pedro Santa Cruz. Chegou lá, irmãos, o plantão era só crente. Até o médico era crente, Jorjão. Aí tudo bem. Aí tirei a chapa, talodão, aí falei, tá com pneumonia. Aí fui lá, me botou no soro. Irmãos, um soro desse tamanho assim, e parece que aquela gota não saía mais nada. Eu falei assim, Jesus, é o seguinte, nós já negociamos, é assim mesmo. Aí eu vou usar a minha linguagem que eu falei, nós já negociamos. É o seguinte, só tem duas opções para poder fazer comigo. Isso já está me deixando angustiado. Ou se eu faço esse trem descer todo de uma vez só, ou se eu me adormece e só me acorda quando isso acabar. Irmãos, foi eu dizer amém e eu dormi. Só escutei minha mãe acordando, vai, vamos lá. Bom, e nunca mais, a partir desse dia, eu tive pneumonia. No dia seguinte, isso foi na quinta-feira, na segunda-feira choveu, eu fui visitar um irmão lá, uns irmãos lá, tive que botar o pé na água, porque encheu a rua, e eu não me preocupei porque Deus tinha me curado. Entendeu, irmão? Quando Deus chama, Ele quer nós no Evangelho. Então, Isaías entendeu isso. Entendeu isso. E para poder completar aqui, para a gente terminar, muitos anos atrás, ainda não conhecia minha esposa, eu fiz isso porque Deus me deu essa visão uma vez. Eu tinha passado por uma situação muito difícil na minha vida, aquela que dá rasteira no homem, né? Acho que aqui homens já posso imaginar, posso dar uma rasteira no homem. E naquele dia, eu fui no culto e minha mãe sempre me deu força, né? Uma mulher que é uma mãe, que nem é mãe, né? Mãe mesmo. Ela nunca me deixou de lado, mesmo na situação difícil da minha vida. E ela me levava para as igrejas. Eu revoltado, não queria pregar mais, porque aconteceu um fato de um pastor ter agido de forma incoerente comigo e aquilo me revoltou, eu não queria mais, peguei a minha Bíblia, joguei em cima da cama, não quero mais pregar mais, porque eu não mereço, eu não era para ter passado por isso. Enfim. E aí minha mãe levou para a igreja. Só que aí as pessoas já me conheciam, né? Eu em Itaguaí, eu sou mais conhecido do que o nota de R$ 2, né? E eu fui lá visitar a igreja, aí eu pensei, né? Vou querer me dar oportunidade. Aí eu tenho um jargão, né? Tem jargão, tô alegre? Hipocrisia. É uma hipocrisia se não tô alegre. Quando alguém fala assim, eu sei, mas é hipócrita, né? Eu já conheço esse jargão. Porque naquele dia eu também queria falar, eu tô alegre, sabe? Tô alegre. Alegre nada, eu estava revoltado mesmo. Só que eu tô alegre para não ter oportunidade. Só que o tempo passa. E nessas igrejas pequenininhas, é o seguinte, né? Deu 8h30, já bota pro pregador, né? Tudo. E a hora tá passando e eu tô assim, mas vou me dar oportunidade? Não tô entendendo. Ó, Senhor, eu não quero pregar, Senhor, porque olha só, esse irmão vai me botar para pregar e eu não quero pregar. Eu tô lá, o culto rolando, eu brigando com Deus, né? Eu falei, eu não quero pregar, vocês vão pregar. Irmãos, vou de pé agora, o irmão Wagner vai pregar agora. Aí eu falei assim, agora, como é que eu digo não numa situação dessa? Peguei a Bíblia e falei assim, não preparei mensagem, tal.
Aí que eu entro no Salmo 116. A Bíblia, eu abri a Bíblia em cima do Salmo 116. E comecei a pregar, mas confesso, não lembro o que eu preguei. Surgiu palavra na minha boca que eu nunca pensei, nem imaginava. E eu prego, olhando para o lado, olhando para o outro, e olhava para o lado esquerdo. Me lembro desse detalhe que foi o mais importante do momento. E quando eu olho, eu sinto que uma mão vira o meu rosto. E à minha direita tinha uma irmã em lágrimas na hora da ministração. E a voz fala no meu ouvido, eis aí a razão para você nunca parar de pregar. E de lá para cá, a gente está aqui, cumprindo o mandato do Senhor. Por isso, nunca largue o compromisso que Deus te deu. Às vezes, eu fico vendo a irmã Renata, trabalho belíssimo que faz, e inclusive a gente tem que, antes de conversar com ela, eu já estou adiantando, mas depois eu converso com ela com calma. Agora é minha vizinha, irmão. Irmã Renata, irmão, pode meu vizinho. Que maravilha. Olha o que Deus fez, né? E a gente está com um projeto da Chaperó, para fazer lá a Chaperó, já coisa até com ponto sobre isso. Viu, irmã? A gente faz com calma. Eu vejo o trabalho dela que é maravilhoso. Né? Então, isso é o chamado de Deus para a nossa vida. É usar o dom que Deus nos deu para podermos fazer a obra do Senhor. Isaías estava numa situação crítica naquele momento. Ele entendeu o chamado de Deus. E depois que ele entende o chamado de Deus, ele disse, agora eu não posso parar. Mas para finalizar, eu prometo aos irmãos, e aí, vamos lá, irmão Miro. Deus te chama para um evangelho, assim, irmão Miro, eis, Almiro que eu te chamo para um ministério. Ei, Silvio, Jorjão para um ministério. Aí você todo mundo para pregar, sabe, ponte também pregando. E aí, assim, olha, você vai pregar e eles não vão te ouvir. Você vai falar e eles não vão te entender. Você vai mostrar e eles não vão ver. E aí, irmãos? Pregador, como é que eu vou pregar? E não vai surtir, que todos nós hoje somos, a gente pensa em pregar o quê? É surtir efeito, né? Almas se converterem, pessoas, milagres acontecerem, mas aqui é diferente. Eles vão estar insensível quando você falar, Isaías. E aí? E eu comecei, quando eu lia isso, eu não queria estar na pele de Isaías. Mas mesmo assim, Isaías aceitou a proposta. Às vezes nós queremos teimar e até mesmo que as pessoas nos ouçam. Tem que me ouvir. Eu fui lá, falei de Jesus para a pessoa não me ouviu. Aqui, irmão. Deus usou Moisés para falar com o Faraó. O que Deus fez com o Faraó? Endureceu o coração de Faraó. Aqueles que são insensíveis, aqueles que não ouvem, que não ouve, que não vê, que não sente, pode ter certeza. Deus vai usá-los para poder levar outros a ouvirem, a sentirem. Então, independente, pregue o evangelho. Deus mandou pregar, pregue o evangelho. Mas não quer ouvir. Aí é daquele jargãozinho que eu também não gosto muito de ouvir ele. Não quer nada com Jesus, irmão. Irmãos, continue pregando. Não para de orar por ele. Não para de pregar por ele. Porque o que aprendemos aqui hoje é que, primeiramente, temos que sermos adoradores, né? Depois olhar para a nossa necessidade. Um adorador alguém só vai ver a necessidade quando ele adora. Não existe adorador em pecado. Não existe adorador vivendo uma vida promíscua ou dupla. O adorador é aquele que está voltado para Deus. Depois de ver a necessidade. Depois da necessidade, aí ele vai ter a visão missionária. A visão de olhar, saber
que ele precisa pregar o evangelho. Então, nessa noite, eu prego primeiramente para mim, que estamos ainda em processo, né, irmãos?